ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo certo. E a gente vai continuar aquela série falando sobre a Kodokan, né? Aquela que a gente começou, falamos sobre o templo de Eishoji, 1882, né? Algumas pessoas importantes ali que se tornaram importantes na história do judô, já começando a treinar com Jigoro Kano ali naquela época do primeiro dojo, que era em um templo. E agora a gente vai partir para os próximos, a gente vai seguir essa série, né? Então, vamos lá, 1882, Templo Eishoji, e aí troca o dojo em 1883. Isso, como eu tinha até terminado de comentar no último episódio, fevereiro de 83, até fevereiro de 83, Kano morou no Templo de Eishoji, né? Ali em Tóquio e tudo mais, como a gente já comentou. E no finalzinho eu falei que um amigo dele, um conhecido dele, chamado Genzo Murata, deu a oportunidade dele de se mudar para acomodações maiores, né? Que na época ficava em Imagawa-Kōji. E esse lugar, né, que ele propôs o Kano a morar, tinha um número maior de quartos do que no Templo de Eishoji, mas infelizmente, né, não tinha um espaço suficiente para que pudesse ser montado um dojo. Então, para a gente entender essa mudança do dojo, a gente tem que voltar um pouco, né, e falar que em 1882, Kano fundou essa escola de inglês, que era o chamado Kobunkan. E como o Kano sempre estava preocupado para Kano, o desenvolvimento mental e o físico sempre andavam lado a lado, ele teve que mudar o Kobunkan de lugar, porque a sua residência já estava, como eu disse agora, morando em Imagawa-Kōji. Ele teve que mudar o Kobukan de lugar para ficar mais perto, né, dos seus alunos e mais perto de um dojo. Então ele mudou o Kobukan para Minami Jinbocho. E logo depois que ele mudou para Minami Jinbocho, ele viu que tinha uma espécie de depósito bem ao lado de onde ele tinha alugado para ser o Kobukan, que estava vazio, né? Então ele não hesitou em ir atrás e procurar saber de quem que era e conseguiu alugar esse local, que era uma estrutura de pedra, né, bem maciça e escura e úmida também, né? Dali ele conseguiu fazer uma espécie de dojo improvisado. Então, em 1883, Kano muda ali o Kobunkan para Minami Jinbocho, e nesse local ao lado da escola ele faz uma espécie de dojo improvisado. Várias pessoas passaram por esse dojo, né? Várias pessoas, como pessoas que eu vou citar aqui, que foram importantes no Japão, mais tarde acabaram se destacando, né? Que foi Masaya Suzuki, que tornou líder de uma grande indústria financeira no Japão, Manjiro Inagaki, que tornou-se diplomata, e Eisaburo Kamei, que virou um estadista no Japão. Então a gente vê que desde o início, né, como a gente já tinha dito no Templo de Shoji, várias pessoas importantes já passavam ali pelo estudo com Kano. Embora Kano tenha usado esse depósito, né, como dojo improvisado, dojo Kodokan, por cerca de um ano, ele deixou registrado várias histórias da época pra gente poder ver como que era o funcionamento do Kodokan nesse local improvisado, né, e as dificuldades que ele passou. E o principal problema para Kano na época, principalmente nessa época, foi de atrair praticantes, principalmente o pessoal que quisesse iniciar, né, direto no judô, porque, como eu disse antes, o local era muito frio, era bem fechado, né? Então faltava às vezes uma passagem de ar, alguma coisa do tipo, e era muito úmido. Então, consequentemente, era frio também lá dentro. E aí o pessoal sempre costumava reclamar desses aspectos aí do Dojo Depósito, né? Por mais também que Kano tivesse confiança do que ele estava criando ali, né, da metodologia que ele estava desenvolvendo de ensinar o judô, a maioria das pessoas via Kano ainda como um jovem graduado, né, uma pessoa inexperiente, muito jovem na época, que estava fundando ali o seu estilo, entre aspas, né? Porque nessa época, o jiu-jitsu no Japão ainda estava caindo em desuso, né? Ainda estava cada vez mais o pessoal querendo evitar, porque, como a gente já comentou em episódios do Shitenno, foi nessa época que o Jiu-Jitsu passou a ser visto com maus olhos no Japão, né? E o pessoal não sabia diferenciar ainda o judô do Jiu-Jitsu, né?
pessoal ainda costumava achar que era uma coisa só. Então, o judô estava indo quase pro que o mesmo lado que o jiu-jitsu, né? Que ele quase sendo visto também com maus olhos, por acharem que era uma coisa igual. Então, naturalmente, o pessoal foi vendo isso aos poucos, e aos poucos Kano foi introduzindo até então desconhecida arte do judô, né? Pouco a pouco pro pessoal. Uma coisa que Kano fez, então, vendo tudo isso acontecer, pensando, o pessoal tá me vendo como um inexperiente ainda, sou bem novo. Então, já que eu não tô conseguindo atrair muitos iniciantes pro meu dojo, eu vou passar a dar atenção a quem tá aqui comigo. Então foi nessa época que Kano um pouco que despreocupou de querer só chamar gente nova, mas se preocupou em dar atenção total a quem tava ali com ele, quem tava treinando ali com ele, quem já participava do dojo e quem era também os seus alunos internos, né, os Uchideshi, que faziam parte da sua escola, como a gente já falou antes, da sua escola também acadêmica. Nessa época, Kano costumava pensar, né, e mentalizar que ele dizia que se ele tivesse conseguido ter um dojo sob medida, um dojo que não fosse improvisado, provavelmente ele teria tido mais sucesso em conseguir alunos, né, iniciantes e tudo mais. Esse dojo depósito, ele tinha uma área de apenas de 10 tatames, né, fora que tinha vários pilares dentro do depósito, e às vezes Kano ficava muito preocupado. Kano sempre preocupou, né, na verdade, com pilares, principalmente para a prática do Randori, que ele ficava com medo de alguém machucar e sair falando, poxa, o judô é perigoso e coisa e tal. Então, tinha vários pilares dentro desse depósito, e nessa época Kano disse que, ocasionalmente, algumas pessoas indisciplinadas iam treinar lá. Então, ia um pessoal lá treinar só para bater mesmo nos outras pessoas que estavam lá treinando, né? Então, ele não podia negar o dojo a esse pessoal, porque ele queria que fosse mais visto, mas também tinha muito medo que esse pessoal machucasse os alunos dele, né? E isso sempre preocupou Kano. Esse espaço, né, de 10 tatames, ele era menor do que o espaço que ele tinha no tempo de Eishoji ainda, né? Então, inicialmente, ele teve que reduzir um pouco ainda o espaço de tatame que ele tinha. Isso é uma coisa interessante de citar. Ele saiu de um espaço de 12 e foi para um espaço de 10, né? Então, ele mudou de local, mas deu um passo para trás nessa questão do dojo, por mais que tivesse mais espaço para poder abrigar alunos internos, né, para sua escola acadêmica. Nessa época do dojo também treinou com Kano um personagem chamado Genjiro Amano. Ele, na época, ele era gerente de um hotel em Osaka e ele era um dos que Kano mais gostava de treinar, mas que ao mesmo tempo Kano tinha muita dificuldade de agir, né, com ele, porque ele era muito forte e ele botava muita força nas técnicas. Então, quase sempre Kano falava que ele estava saindo machucado ou acabava machucando a Mano, né? Ou a Mano machucando a si mesmo, que era muito forte, e Kano sempre pregou a leveza, né, dentro do judô, não praticar rígido e tudo mais. Outra coisa que Kano teve que enfrentar nessa época foi como que ele podia organizar as sessões de treinamento no que o horário fosse adequado para a maioria do pessoal. Ele tinha todos os horários que ele tinha organizado, ele viu que não eram bons, né? Porque certamente não batia com o horário de alguns alunos que ele tinha, ou senão não batia com o horário de alunos que vinham de fora treinando no dojo. Então ele acabou pegando esse cronograma e deixando maior o tempo de treinamento. Então ele fez o seguinte, ele pegou aos domingos e deixou que a prática fosse das 7 da manhã ao meio-dia, e pegou os dias de semana e colocou que a prática fosse a partir das 3 da tarde até às 7 da noite. Eventualmente, ele mudava, não mudava os horários, mas estendia os horários, dependendo da quantidade de alunos e como a prática fosse sendo levada, né? Por outro lado, como ele tinha pouco aluno nessa época para o judô, mesmo com esses horários que ele fez organizado, ainda se mostrava, às vezes, os treinos muito desgastantes, né? Porque poucos alunos para um horário muito grande, o treino vai ficar, com certeza, bem pesado para o pessoal que vai enfrentar esse tempo de treino muito longo. Então, Kano começou também a tentar querer motivar mais os alunos que treinavam ali no Kodokan na época. Kano também reclamava muito que se ele não tivesse no dojo, o pessoal começava a ir embora, né? O pessoal chegava lá, não via Kano no dojo, não via ninguém, e em vez de esperar, eles iam embora. Então ele começou a pedir que os estudantes
que já praticavam com ele, no caso, o pessoal que era o Uchideshi dele, passasse a alguns esperar ali no dojo para tentar motivar o pessoal que vinha de fora. Kano também dizia que nessa época teve que fazer o sacrifício de esperar às vezes pelo pessoal no dojo, mas tinha algumas adversidades, né? Ele dizia que durante os dias de semana ele não tinha problema algum de ficar esperando o pessoal. Ele sempre estava ali estudando, e como era um hábito dele, lendo e esperando que o pessoal chegasse. Mas ele dizia que durante os domingos, como ele tinha que acordar muito cedo para esperar o pessoal, ele não se sentia tão motivado, porque ele não tinha certeza se alunos iam aparecer, como muitas vezes acontecia, dele acordar e ficar esperando no frio e nenhum aluno aparecer, ou se algum aluno ia aparecer, e então não ia ser em vão o esforço dele, né? Tendo esse motivo em mente, ele pediu, na época, para que Shiro Saigo fosse substituto dele no domingo que ele não levantasse, não pudesse comparecer, né? Então, muitas vezes, nessa época do Dojo Depósito, Saigo teve que esperar domingo de manhã, suportar o frio, até que alguém chegasse para praticar. Kano comenta, né, um pouco mais para frente, Kano comenta se lembrar dessa época, que muitas vezes, quando não tinha ninguém, ele e Saigo que pegava ali para praticar, só os dois, e ele disse que por causa desse frio que fazia nesse local do dojo, os pés deles começavam a adormecer, de não sentir mesmo, né? Ele falava que na época o Saigo ainda era iniciante no judô, e antes de Kano aquecer, porque por causa do frio também, né? Antes de Kano conseguir aquecer, Saigo já estava cansado para praticar. E mesmo depois de praticar ali por um tempo, eles ainda sentiam os pés dormentes, né? A gente vê que o frio era uma coisa que constava muito nesse dojo, né? A gente tem que lembrar que nessa época ainda não tinham os outros membros do Shitennon, né? E Jigoro Kano cita especificamente Shiro Saigo. Eu imagino que ele fosse um braço direito, até porque o Tomita tinha iniciado no judô no ano anterior, né, no tempo de Eishoji. Shiro Saigo também, só que Shiro Saigo já vinha com experiência do Jujutsu, né? Então ele já vinha com alguma experiência anterior, enquanto o Tomita estava recém começando. Então ali a gente vê que ele era quase que um braço direito no Jigoro Kano para esperar pessoas que vinham ao dojo. E lembrando que era uma época que às vezes acontecia de aparecer alguém para enfrentar os membros dos dojos e tal, né, o Dojo Yaburi, que aconteceu, por exemplo, mais para frente no caso do Yokoyama, que foi a Kodokan fazer isso, né? Então até aí, em termos de Shitennon, a gente continua tendo só os dois, né? Tomita e Shiro Saigo. Isso. Também por Saigo ser extremamente técnico, né? Acho que Kano quis deixar ele ali como a pessoa que esperava os alunos para conduzir, às vezes, o treinamento. Então, a gente vê com essa história nessa época de Minami Jinbocho, desse dojo depósito improvisado, né? Que Kodokan passou por um momento difícil, né? A vida de Kano foi meio difícil nessa época, tanto para atrair alunos, quanto para o treino que era extremamente frio, deixava até membros dormentes, até o resto como que ele era muito novo e tudo mais. Então, passando isso, esse tempo que eles enfrentaram, essas dificuldades, adversidades e esse dojo improvisado, em setembro de 1883, Kano alugou uma casa em Nibancho, que era de um membro da Taishaikyo Shinto, e se mudou de Magawa Koji para esse novo local, né? Colocando ali, levando seus alunos e colocando sua escola preparatória junto para Imagawa Koji. Esse lugar que ele mudou contava de 7 a 8 quartos, proporcionava então... Só uma coisa interessante antes da gente seguir para Kamini Bancho, é que Tomita e Shiro Saigo receberam o Shodan ainda em Minami Nibancho, né? Então, e foi em agosto, e aí em setembro eles se mudam para Kamini Bancho. Eles foram os primeiros a receber o grau de Shodan do judô. Então o grau, as primeiras graduações a Shodan foram ainda em Minami Nibancho, com Tomita e Shiro Saigo. Acho que eles mereceram o Shodan tanto pelo seu esforço, né, tanto pelas dificuldades que enfrentaram lá na época. Então, bem colocada essa questão.
voltando aqui para Kamini Bancho, era um espaço bem grande, né? Como eu disse, 7, 8 quartos, que para os estudantes internos de Kano era ótimo, né? Porque teriam mais aposentos para poder dormir, talvez mais conforto, e para que Kano pudesse dar aula também seria melhor. Mas, de novo, esse local não constava com espaço bom para que Kano pudesse colocar um dojo adequado, né? Kano pegou uma sala adjacente ali ao salão principal do local, improvisado de novo, e dessa vez a sala cabia 8 tatames. Então a gente vê que é menor ainda do que menor ainda que Shoji e menor que Minami Jinbocho. Ele pegou essa sala para fazer uma área temporária, enquanto ele não arrumasse um local para que pudesse instalar o dojo. E, de novo, embora o número de alunos do judô fosse pouco nessa época, porque é bom lembrar que nem todos os alunos acadêmicos de Kano, que eram internos, faziam judô, né? Eram alguns que faziam, né? E muitos vinham de fora. Por mais que o número de Kano total de alunos fosse pequeno, a sala ainda era muito pequena para a prática do judô. Então ele decidiu remover 2 armários embutidos que tinha no final da sala para poder dar uma estendida. Mas mesmo assim não adiantou muito em questão da quantidade de tatame, né? Ficou ainda pequena. E ele tinha outro problema que ele enfrentava nessa sala, que tinha um pilar no centro da sala. E, de novo, era a briga de Kano com os pilares, que ele achava muito perigoso, ter um pilar no meio do tatame. E, especialmente durante o randori, ele ficava muito preocupado, como eu disse antes, do pessoal se machucar e sair falando por aí que o judô era uma coisa que machucava, que era perigoso e tudo mais. Então ele queria que fosse removido esse pilar. Ele foi até o proprietário do salão, né, do prédio ali, dos aposentos que ele tinha alugado, e pediu para que pudesse remover esse pilar. E, naturalmente, o proprietário não gostou nada dessa ideia de Kano, porque ele estava apenas alugando o espaço para Kano, mas não tinha a mesma ideia de Kano, né? O mesmo entusiasmo de Kano pelo judô. Então ele não gostou nada da ideia de Kano, mas mesmo assim, depois de muita insistência, ele acabou dando seu consentimento para remover o pilar. E então fizeram a remoção desse pilar para instalar o dojo, mas ainda assim a sala, mesmo assim, estava longe do ideal por causa do tamanho da sala, né? Não era uma área prática boa para os alunos do Kodokan poder evoluir, né? E, de novo, continuava sendo uma pedra no sapato de Kano, conseguia atrair alunos, né, para ir ao dojo esporadicamente e tudo mais. Então ele continuou a estender os horários, como já tinha feito antes, e ficar na esperança para que o pessoal treinasse. Como eu disse antes também, a menos que alguém estivesse já no dojo, os alunos que vinham de fora chegavam e iam embora, né? Então o Kano começou a não obrigar, mas incentivar que alguns dos seus alunos residentes começassem a praticar o judô, além dos estudos acadêmicos, né, para conseguir fazer volume no dojo, para conseguir chamar mais gente, para abrir os olhos do pessoal para o judô, né? Então, ele começou a incentivar esse pessoal da sua escola ali, os acadêmicos, para fazer o judô, e de acordo com o que o pessoal foi treinando, eventualmente ele conseguiu pegar os mais habilidosos, que tinham mais, que aprimoravam mais as técnicas, que se destacavam mais, para substituir Kano ele mesmo, né, durante as sessões de treinamento, quando ele não estivesse presente. Então, a gente vê que aqui, né, nesse ponto de Kamini Bancho, já começaram a ter mais alunos que poderiam substituir Kano se não tivesse presente, e também até às vezes ajudar Saigo, ou até mesmo substituir Saigo, dependendo da situação, né? Então, para que esses alunos que chegassem de fora agora, vissem o dojo com mais gente e quisessem treinar, tivessem motivados a treinar, não fossem embora quando não tivesse ninguém no dojo, Kano pediu para que os alunos residentes dele, que ficavam ali internos na época, sempre quando não estivesse estudando, estivessem de kimono, de judogi, e esperando o pessoal dentro do dojo, para que o pessoal chegasse, visse todo mundo pronto para o treino e esperasse por que Kano chegasse. Eventualmente, o Kano voltava do Gakushin. É importante lembrar que ainda na época de Shoji, Kano era um recém-formado acadêmico, né, e foi levado, como eu disse, a prestar uma espécie de prova para ser um professor no Gakushin, e ele passou, e nessa época aqui de Kamini Bancho, ele já era um professor titular no Gakushin, então ele dava aula todos os dias, na parte da manhã, e na parte da tarde ele tinha que voltar correndo pro dojo para poder ensinar o judô. Então, sempre os alunos teriam que estar prontos ali, né? Eles contavam que quando
estava muito frio nessa época, Kano costumava usar um traje de inverno japonês chamado Haori, né, uma espécie de casaco, por cima do judogi e ficava lendo ali, né, na sala do dojo enquanto os alunos não chegassem, né. Quando os alunos apareciam, ele arrumava a escrivaninha dele, levava para a sala ao lado, tirava esse casaco, esse Haori, e começava o treino imediatamente com o pessoal. Eles diziam que ele sempre aconselhava o pessoal a fazer o máximo de esforço possível para incentivar os alunos que não eram residentes na época a se empenhar em manter a prática do judô. Ele sempre falava para o pessoal dar o máximo deles para motivar os outros que não eram residentes a não saírem, né? Não pararem de praticar, porque era comum na época muitas pessoas desistirem, até pelo dojo que não era adequado, pela distância que eles tinham que percorrer até lá, e porque a prática do judô ainda era bem forte, né, bem firme, né, era bem ali o início da transição do jiu-jitsu, então era complicado. É bom lembrar que nessa época de Kamini Bancho, em outubro de 1883, Kano recebe a licença de Kitoryu, do Ikubo, né, que até então professor dele. E além dessa licença, ele é presenteado com os pergaminhos da escola, né? Eu não sei, é legal citar, né, Gustavo, que acho que muita gente não se sabe, mas o certificado de Kano da Kitoryu tá escrito Kitoryu Judo, né? Em vez de Kitoryu Jujutsu. Sim, tá escrito Kitoryu Judo, e eu acho que tinha até falado no outro episódio sobre isso, né, do fato do professor dele de Kitoryu dar aulas na Kodokan, né, não só para ele como para os alunos da Kodokan, e que no início da Kodokan se ensinava ainda o Jujutsu. É importante lembrar que é só na chegada desse dojo, que eu acho que é um dos dojos mais importantes aí para o início do crescimento que a Kodokan vem a ter, aí nesse dojo que começa a se formular os katas da Kodokan, Nagi no kata, Katame no kata, e também é o local onde eles treinavam naquela época em que eles fizeram aquele enfrentamento naquela competição da Polícia Metropolitana de Tóquio, naquela competição em que a Kodokan sai vitoriosa, e que então Yamashita e Yokoyama, que vêm a fazer parte da Kodokan nessa época, se tornam-se então instrutores da Polícia de Tóquio. É legal também citar esse quesito do certificado o Ikubo ter escrito Kitoryu Judo, porque na época tem várias histórias, né, que a gente vê que Ikubo estava deslumbrado com essa ideia de Kano, né, sobre judô, e muitas vezes elogiava a evolução de Kano no estudo ali. Parece que ele trabalhava pros Correios, né, e ele ia pra Kodokan, no caminho de volta pra casa ele parava na Kodokan pra dar aulas e tal, né. Então a Kodokan fazia parte do trajeto dele de casa até o trabalho dele na época nos Correios. Até em Kamini Bancho, ele ainda passava no dojo para ensinar para poder ensinar Kitoryu Jujutsu, né? Então a gente vê que o início ali do Kodokan mesmo foi forjado, né, pelos ensinamentos de Kubo do Kitoryu e também pelos ensinamentos de Kano aí, que vinha desenvolvendo uma nova metodologia de treino e criando o Judo, né? Então eu vou citar aqui, como a gente já citou Ikubo nos outros episódios, eu vou também complementar para o pessoal que não sabe, Ikubo acabou falecendo em abril de 1888, né? Aos 53 anos de idade, muito novo. Bom, nessa época de Kamini Bancho, várias pessoas importantes passaram pela mão de Kano novamente, né? Então a gente vê que os esforços de Kano não estavam sendo em vão. Vou citar alguns aqui que passaram por lá. Takejiro Yuasa, que começou o treinamento em setembro de 1883, Yuasa é famoso, inclusive está no Hall da Fama do Kodokan, famoso também no Japão, porque ele é como se fosse um herói naval. Ele foi comandante da Marinha Imperial Japonesa na Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu em 1904 e 1905. E ele dirigiu o navio Sagami Maru, que inclusive foi um dos navios que fizeram o bloqueio de Port Arthur nessa guerra. Então foi muito importante. O renomado estudioso da literatura inglesa, que se chama Masahiro Honda, Munakata Itsuro, entrou no Kodokan em fevereiro de 84 e mais tarde serviu também como secretário e instrutor no Kodokan por muitos anos, inclusive foi autor de alguns livros sobre judô. E um dos Shiteno, que a gente já conversou sobre, que é Yoshitsugu Yamashita, né, que adentrou em agosto de 1884. Mais tarde, Yamashita vem ser aí o detentor do primeiro Judan, 10º Dan do Kodokan, né? A gente vê que nessa época do Kamini Bancho foi realmente 10 passos a mais para Kano no quesito de evolução do Judo. Então é interessante isso, né, que o Yamashita ele já tinha entrado na Kodokan, o Yokoyama
ainda não, né? Yokoyama vem entrar no Fujimicho em 1886, mas aparentemente os dois já tinham se tornado instrutores da Polícia Metropolitana de Tóquio, né? Pelo menos segundo um livro editado pela Kodokan, né? Tá, é legal citar também, lembrar que nessa época já contava com 3 dos que vieram a ser, né, um dos 4 Shitanus, já contava com 3, então faltava só Yokoyama entrar. Então já tinha ali uma base de praticantes bem sólida nessa época. Além da parte de kata, né, também começou a se formatar uma série de coisas que se tornaram tradicionais na Kodokan, né? Então todo o calendário anual da Kodokan, com o Kagami Biraki, o Kohaku Shiai, Tsukinami Shiai, né, toda essa parte de calendário da Kodokan começou a ser formatada aí nesse período. E também é quando tem aquele primeiro livro de registro, né, que eu tinha citado, se não me engano, no episódio passado, que o livro de registros da Kodokan começa a ser feito em 1884, apesar, né, de algumas pessoas terem feito terem anotado sua inscrição retroativa, né, de 1882, e aí lá também tem os 5 artigos, né, os 5 votos para quem estudava na Kodokan. Então o primeiro era: prometo perseverar no judô e não abandonar por nenhum motivo frívolo. O segundo era: não causarei desonra ao Kodokan através das minhas ações. O terceiro é: prometo que não divulgarei nenhum dos segredos da arte do judô por meio visual ou verbal para ninguém sem autorização da Kodokan. O quarto: não darei instruções a outros na arte do judô sem autorização da Kodokan. O quinto é: persistirei em todas as regras do Kodokan, tanto antes quanto depois de receber a licença de mestre de judô. Então todo mundo que começou a se inscrever na Kodokan depois disso, dessa época, começou a ter que observar esses 5 artigos. Então tem uma série de coisas aí que Jigoro Kano começou a formatar, que realmente começou a colocar a Kodokan, ou na verdade o judô, como um estilo separado de todos os outros estilos, né? Sim, e como eu venho dizendo, isso com certeza, sem dúvidas, foi um grande avanço ali no Kodokan, esse ano de 1884. Né? Tem uma época dessa história envolvendo o dojo em Kaminibancho também, que Kano teve uma certa dificuldade para lidar com a situação. Uma pessoa de nome Fumihiko Kyokosei, na época ele era secretário de finanças, né, e jornalista popular lá no Japão. E ele foi até o dojo para pedir que Kano ensinasse judô a ele. Kano viu, né, claro, obviamente, que ele era bem mais velho que ele e notou que ele era o membro mais velho do Kodokan até então. Então, Kano, por quem ele era, né, pela a figura que ele representava ali no Japão, com certeza Kano admitiu ele no Kodokan e ficou, sem dúvidas, muito feliz e honrado, né, que ele pudesse estar ali no dojo com ele, né, com esse personagem. Kano, então, esperava que ele continuasse com o treinamento de pouco a pouco e tinha ainda a esperança que eu ensinasse judô, né? Mas por conta de ser mais velho, ele pediu para Kano que fosse ensinado kata em vez de randori. Então foi aí que Kano passou a ensinar ele o kata da Tenshin Shinryu. Como a gente já citou, Kano vinha, né, da Tenshin Shinryu Kitoryu. Então, como Kano conhecia bem o kata da Tenshin Shinryu, começou a ensinar Yokozei, que era já mais velho, e com certeza o kata da Tenshin Shinryu seria adequado a ele. Kano também conta que Yokozei estava bem em forma, na verdade, para a idade dele, e que conseguia praticar muito tempo sem precisar descansar ou sem precisar de eventualmente parar por algum cansaço repentino, nem nada. Ele conseguia aguentar a prática, mas Kano sempre tinha uma preocupação em ensinar. Tinha preocupação que Yokozei não podia machucar e tudo mais, por ser mais velho, pela pessoa que ele era, pela reputação que ele tinha, né? Então, Kano sempre tratava com muito cuidado. Yokozei participou de vários treinamentos, inclusive permaneceu no dojo por um bom tempo, mas quando ele percebeu que não estava fazendo tanto avanço, não estava tendo um progresso notável ali dentro do ensino do kata, ele decidiu desistir, né? Então, assim, saindo, Kano não ficou feliz com isso. Kano ficou sentindo que os esforços dele tinham sido em vão, mas tudo bem, né? Bola pra frente, como se diz. É interessante frisar também que Kano estava ensinando a ele kata da Tenshin Shinryu. Então, novamente, a gente vê aqui Kano não deixando o Jujutsu de lado, né? Mesmo com tudo isso que já estava formado do Kodokan, tudo isso que ele já estava desenvolvendo
dentro do judô, ele ainda assim, esporadicamente, ensinava a um ou outro algumas coisas de jiu-jitsu que ele havia aprendido, né? Como esse kata de Tenshin Shinryu. Voltando aqui, depois da saída de Yokozei, Kano parou e percebeu o quanto o trabalho que ele estava fazendo no Kamini Bancho, e inclusive seus alunos também, como eu disse antes, ele já tinha alunos ali que conseguia substituir ele em algumas práticas de treinamento, conseguia dar algumas aulas quando ele estava fora. Ele viu que finalmente Kodokan estava tendo um desenvolvimento e ficou muito feliz com o esforço que os alunos e ele mesmo estava fazendo para que o Kodokan crescesse, né? Nessa época ele teve um boom, né, de alunos, então os alunos aumentaram muito rapidamente o número de alunos pela qualidade do ensino que estava sendo feito, e do boca a boca, né, o pessoal ali deixando o judô popular. E então aquele pequeno lugar que ele tinha feito de 10 tatames ficou muito, muito pequeno, praticamente impossível dele conseguir dar nos treinamentos, e ele pediu, e felizmente, né, conseguiu o espaço para construção de um novo dojo. Aí esse dojo ele construiu com um espaço de 20 tatames, num terreno que tinha ao lado dessa casa em Bancho. E aí então foi a primeira vez que o Kodokan conseguiu ter um espaço maior para poder treinar, né, e conseguiu ter a visibilidade para conseguir atrair mais alunos e tudo mais. Para ter uma noção de tamanho, né? 20 tatame quer dizer 33 metros quadrados, no caso. Nessa época é bom lembrar também que Kano trouxe, né, o Kangeiko para o treinamento dentro do judô. O Kangeiko era uma prática que era comum nos adeptos aí das antigas artes marciais e na cultura japonesa, mas depois da restauração Meiji ele foi meio que deixado de lado, né? Mas aí Kano decidiu ressuscitar essa tradição do Kangeiko e trazer ele para o dojo em Kamini Bancho, já que estava tendo um grande avanço, e para Kano a prática do Kangeiko essa tradição do Kangeiko era muito importante, porque era um esforço a mais ali para os alunos, para cultivar o espírito, a tolerância, né, tanto física quanto mental, ao frio, ao inverno severo, e também pela extensão da prática que se levava. Nessa época, é interessante falar para o pessoal, o Kangeiko hoje em dia, muita gente conhece Kangeiko mais de uma semana, ou uma semana e meia. Já vi até, o pessoal faz mais pelo colocar o nome, mas Kangeiko de fim de semana. Nessa época, o Kangeiko se estendia por 30 dias consecutivos, então era um mês direto de prática, né? Logo antes do desjejum, Kano fazia os alunos acordarem das 4 da manhã e treinar até às 7 da manhã, sem interrupções, durante 30 dias consecutivos. Então, realmente era treinamento, com certeza forjava, né, o espírito marcial ali dos alunos de Kano. E Kano costumava dizer também que isso não preparava só o espírito quanto a mente dos alunos dentro do judô, mas também preparava os alunos para outras adversidades na vida, né? Passar por certas dificuldades para enfrentar outras lá na frente sem ter nenhum problema. Kano acreditava muito nesse poder que o Kangeiko e também o Shochugeiko vinham oferecer, de poder agregar aí pra gente conseguir enfrentar outras adversidades fora do judô também. Depois disso, né, dessa grande evolução que a gente falou de Kamini Bancho, que foi com certeza o responsável aí por um grande avanço, um grande pulo do conhecimento do Kodokan, da popularidade do Kodokan no Japão. Em março de 1886, o dojo acaba sendo transferido para uma mansão em Fujimicho, que era pertencente ao Visconde Shinagawa Yajiro. Visconde Shinagawa, ele foi político muito importante no Japão. Ele foi vice-ministro da Agricultura e Comércio em 1882 e tinha uma influência gigantesca dentro do Japão. E, mais uma vez, quem apresentou Shinagawa a Kano foi Genzo Murata, que a gente já viu lá atrás, foi quem ajudou Kano a se mudar do templo de Eishoji e tudo mais. Quando Murata decidiu vir para a América para poder desenvolver seus estudos e tudo mais, ele deixou Kano com Shinagawa, e foi inclusive Shinagawa, Kano e mais um general na época, Yamagata Yoritomo, o nome dele, que ajudou a subsidiar o valor da viagem e despesas, né, que Murata ia ter com a viagem à América. Inclusive Kano fez até o plano de viagem de Murata, o que ele ia gastar, a distância que ele ia percorrer e tudo mais. E foi aí que Shinagawa ficou mais familiarizado com Kano. Shinagawa, conhecendo mais Kano, ficou ficou muito feliz, simpatizou, né, com os esforços de Kano para poder
empregar o judô na educação. Como eu disse, ele já era um membro dentro da política, né, o Shinagawa, e gostou muito da ideia de Kano. Nessa época, meados aí de 86, o Estado japonês falou para Shinagawa, né, na verdade, que ele fosse fazer uma espécie de trabalho diplomático na Alemanha. Então, o Shinagawa convidou Kano para morar na sua mansão de Fujimichu. Era uma propriedade gigantesca. Para quem está ouvindo aqui ter a ideia, essa propriedade de Shinagawa em Fujimichu contava com mais de 3 mil metros quadrados. Então, tinha espaço aí para dar e vender, né? É interessante que quando foi oferecido a Kano para utilizar esse espaço, né, ele foi jogo duro, né? Ele não queria, porque o cara queria deixar para ele de graça e ele queria pagar para poder usar, né? E aí no final acabou se acertando que ele ia gastar mais ou menos o mesmo preço que ele gastava com o último dojo dele, com o último espaço que ele estava alugando, né? Mas é bem interessante isso, ele foi oferecido um lugar que eu acho que para qualquer um seria um dojo dos sonhos, mas ele não queria que fosse de graça. Nesse espaço de 3 mil metros quadrados, ele tinha ali prédios construídos no estilo ocidental, também no estilo japonês, claro, e estava tudo mobiliado, tudo pronto, né? E como você disse, Kano relutou ali, não queria ir morar lá, né, de graça, e também com medo de que os estudantes dele pudessem vir a estragar ou danificar alguma coisa no terreno. O Kano tinha muito essa preocupação do que não era dele, né? Foi uma das coisas que fez Shinagawa pegar mais confiança ainda em Kano. Kano, como você disse, acabou depois por aceitar a proposta de Shinagawa, que Shinagawa colocou um valor ali simbólico para que Kano pudesse aceitar a proposta, e Kano decidiu aceitar e se mudar para essas instalações de Visconde Shinagawa. Interessante também que Shinagawa chegou até a colocar uma cozinheira particular ali para Kano e para os seus alunos, pagar por mês uma cozinheira ali que fizesse tempo integral ali comida para Kano e para o pessoal que ele ia levar, para os seus alunos internos. E isso como se diz, Kano estava vivendo um sonho, né? Então, com certeza aqui é uma era que deve ser muito lembrada do Kodokan, porque nessa época foi a época que o Kodokan e Kano com seus alunos tiveram mais conforto, né? Digamos assim, vendo as adversidades que eles tinham passado nos outros lugares que moraram e nos outros dojos. Foi também o período de maior crescimento da Kodokan. Sim, é importante frisar isso também. Em 1886 haviam 98 novos inscritos, 292 novos inscritos em 1887, 378 em 1888 e 605 em 1889. Então foi o período de maior crescimento da Kodokan, do número de alunos, número de estudantes da Kodokan, de todos esses dojos que a gente falou até agora. Quando o Kano aceitou e viu todo o conforto que ia ter, que decidiu transferir o dojo também, além da moradia, o dojo de Kaminibancho foi transferido também para uma área não utilizada dentro do espaço da mansão, né? Nesses 3 anos aí, de que Kano passou de Kaminibancho para cá, para Fujimicho, que a gente está falando, os 3 anos até 1889, que foi quando o Kano teve que deixar o Japão para conduzir uma inspeção nas escolas da Europa, que teve esse boom, né, do Kodokan, esse tremendo crescimento, e com certeza, como você citou muito bem aí o número de alunos, e como você também falou, foi o ano que o Kodokan enfrentou o maior crescimento deles, né, que teve o maior, realmente, popularização do Kodokan, atingiu o nível esperado por Kano. Kano mais tarde também chegou a dizer, né, que nesses 3 anos que teve esse grande aumento no número de alunos, foi os anos que ele e os instrutores que ele tinha na época resolveram muitos dos fundamentos técnicos do judô. Então, como você disse muito bem, em Kaminibancho tiveram várias criações lá, como a introdução dos desafios, né, entre eles mesmos e tudo mais. Aqui foi quando eles resolveram realmente revisar também muitos dos aspectos técnicos fundamentais do judô e mudar um pouco do que já vinha, do que tinha ainda de herança do jiu-jitsu dentro do judô. Foi aí também que foi criado o Ju no Kata, e na época foi criado um outro kata que era o
o kata que acompanhava o Junokata, que chama Gonokata, que depois foi abandonado, né, pelo próprio Jigoro Kano, mas que por alguns anos ele foi ensinado na Kodokan. Inclusive existe uma pesquisa de um autor chamado Carl Decree, eu acho que é assim que fala, tentando resgatar esse kata e tal, e acabaram encontrando um dojo, um sensei no Japão que ainda sabia esse kata, e houve até uma apresentação na Kodokan do kata, e que até está disponível esse vídeo no YouTube. Que inclusive é um kata muito interessante, né? Que mostra as formas ali de rigidez e flexibilidade, né? Dentro do judô. Então, depois do que a gente disse sobre essa evolução, né, dos fundamentos técnicos e tudo mais, Kano, em 1889, acabou por alegar que finalmente o judô estava totalmente estabelecido na sua forma final. A gente vê que coisa e outra vai mudar um pouco mais para frente, mas que o que ele quis dizer é que em 1889 finalmente o judô tinha chegado na forma que ele tanto queria que chegasse, né? Então, com todo esse esforço, todas essas adversidades que a gente viu, sempre a moradia dos alunos residentes sendo meio longe do dojo, ele ter que sair do Gakushin e correr pro dojo para dar aula, alunos não esperavam quando ele não estava lá, ele teve que passar a ficar, depois teve que passar a deixar alunos lá, e colocar instrutores. Então, depois de tudo isso que ele passou, finalmente ele viu o judô como ele queria. Então, com certeza, 1889 foi um marco ali pro Kodokan Judô no geral, né? Tem uma coisa interessante também sobre Fujimicho, que é o seguinte: isso aí tá no livro do... É um livro compilado pela Kodokan, chama Jigoro Kano e a Kodokan. Isso tem muita relação com uma das coisas mais icônicas, né, que acabou se propagando pelas artes marciais japonesas, que é a faixa preta. Então diz o seguinte no livro: ainda que não seja claro exatamente quando a prática de usar a faixa preta, né, foi introduzida primeiramente, os Yudanchas começaram a usar as faixas pretas como um símbolo da sua graduação e tornaram-se a inveja de outros estudantes. Isso ele está se referindo, né, o livro se refere às outras escolas de Jiu-Jitsu. E aí fala o seguinte, que Otsubo Kazukatsu, que entrou na Kodokan em maio de 28 de 1884, fez a menção a esse costume em 1916. Aí cita o Otsubo Kazukatsu o seguinte: as primeiras faixas pretas apareceram quando a Kodokan se baseava em Fujimicho. Não haviam outras escolas usando a faixa preta naquela época, então deve ter sido uma inovação da Kodokan. Quando os membros da Kodokan, usando faixas pretas, participavam no Keisho Bujutsu Taikai, que eram as competições no caso da polícia, eles se destacavam dos lutadores habilidosos das outras escolas. Então foi nessa época que a faixa preta começou a ser instituída para quem atingia, né, a graduação de Shodan na Kodokan. Muito bom ter frisado isso, e eu acho que colocar isso, né, junto com a apresentação dos locais que foram dos dojos do Kodokan, acho que o pessoal consegue se situar melhor ali na história, né, e ter uma ideia melhor de como que essa linha foi sendo traçada, esse desenvolvimento fundamental, técnico, também na questão da graduação e tudo mais. Então, depois desse episódio do crescimento gigantesco do Kodokan e Fujimicho, Kano acabou mudando o Kodokan na primavera de 1889. E aí é o que a gente vai ver no próximo episódio. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Obrigado, Gustavo, por ter participado mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, e agradecer a todo mundo que tem ouvido e compartilhado aí nosso projeto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Instagram, Twitter, Facebook. Você pode também mandar e-mail para budocast@gmail.com. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.